Olá, colegas. Eu me chamo Felipe Marchioro Fitzenreuter, sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina e realizei, em parceria com o meu colega Rafael Guimarães Fortunato, do Instituto Federal do Paraná, a seguinte pesquisa que será apresentada: transposição textual como estratégia para o ensino do gênero textual artigo de opinião no ensino médio. A nossa pesquisa partiu da seguinte situação-problema. Os estudantes eles costumam chegar com bastante habilidade para a produção de textos informais. Costumam chegar ao ensino médio nessa situação, né? Então, para produzir mensagem de WhatsApp, posts nas redes sociais, tudo bem. Porém, eles costumam ter dificuldades para a produção de textos mais formais, como é o caso do artigo de opinião, que no formato de redação dissertativa argumentativa é o gênero cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, é um gênero muito importante para a vida dos estudantes. Então, a nossa pesquisa teve como objetivo analisar a transposição textual como método para o ensino do artigo de opinião e também propor uma sequência didática que pudesse servir de referência para os colegas professores utilizarem. A nossa pesquisa dividiu-se em 3 fases. A fase documental, nós analisamos o que os parâmetros curriculares nacionais de educação e o que a Base Nacional Comum Curricular prescrevem para o ensino de língua portuguesa, e aí nesse sentido esses documentos vão além da alfabetização, que é a decodificação de signos, né? Juntar letrinhas e formar palavras e compreender as palavras, e eles prescrevem o letramento, que é a interpretação crítica dos textos com os quais se organizam a nossa vida social, e também eles prescrevem a produção textual. A segunda fase da nossa pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica que visou compreender os conceitos de letramento, transposição textual, gêneros textuais, entre outros. E a terceira fase foi a fase em que nós propomos uma sequência didática. Essa sequência didática ela foi amparada pelo método das 3 etapas, que consiste em motivação para a leitura, leitura e aplicação da leitura. Então, na etapa da motivação para a leitura, nós apresentaríamos para os estudantes, em vez de chegar já com um artigo de opinião, que às vezes gera uma resistência para a leitura, né? Muito texto verbal escrito, chegar com uma tirinha que tem o tema do artigo de opinião que nós proporemos na sequência. Aí nós trabalharíamos com essa tirinha do Alexandre Beck, né? Que ilustra uma situação de violência policial contra negros, tá? Contra crianças negras. Então, esse seria o texto de motivação para a leitura. Na sequência, os estudantes leriam um artigo de opinião que trata do tema violência policial contra negros, tá? Então eles teriam uma referência lida de um artigo de opinião, e aí a partir desse artigo de opinião eles realizariam a transposição textual das informações levantadas, dos dados, dos argumentos de autoridade, e comporiam um mapa conceitual que aparecerá na sequência aqui, ó. Tá? Então se coloca lá no mapa conceitual o tema, violência policial contra negros, e os argumentos. E por fim eles apresentariam então, com base nesse mapa conceitual, fariam a transposição para o artigo de opinião. Tá? Então nas considerações finais nós entendemos que a transposição textual é um método promissor para o ensino desse gênero. Obrigado pela atenção.